Meus amigos, acabou de acabar agora na Arena Castelão, Fortaleza vice-campeão cearense, algo que já era meio que provável por conta daquela questão da reversão do primeiro jogo. Fortaleza perde o primeiro jogo, vai para o segundo jogo e não conseguiu fazer essa reversão e o Fortaleza sai da Arena Castelão como vice-campeão. Derrotado por muitas nuances, né? Acho que o time até hoje mostrou o aguerrido, o vibrante, o forte, mas continua com os defeitos de atacar, de chutar. O Bruno, de novo, esse goleiro vai ser o melhor goleiro do mundo se jogar todos os dias com o Fortaleza, porque ninguém chuta para ele pelo menos se espantar. E foi isso que aconteceu. Vamos analisar um pouco essa derrota. Não foi derrota, foi empate, mas que acabou sendo uma derrota no final, porque o Fortaleza não conseguiu fazer a reversão e nem levar para os pênaltis, nem ganhar o campeonato. Vamos nessa? Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Então, meus amigos, o Fortaleza entrou com uma formação diferente hoje, uma formação mais, como é que eu posso dizer, mais ofensiva na teoria, porque na prática não funcionou. Fortaleza entrou com o Pacheco, entrou com o Tite, entrou com o Tinga, entrou com o Brits. A zaga foi bem, entrou com o Sacha e Martinez no meio de campo e mais ou menos quatro atacantes, com Moisés e Lucero mais na frente, mas nas pontas Marinho e Iago Pikachu. Então o Fortaleza poderia ter aproveitado melhor essa situação. Ele tinha gente no meio de campo, que o Pikachu e o Marinho sempre voltavam para fazer essa marcação, mas também poderia ter aproveitado as pontas, os lados de campo que não aproveitou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim em relação a jogo de futebol. Fortaleza, muita briga, muita confusão, muita chegada mais firme, mas chute a gol os goleiros não trabalharam no primeiro tempo, nem pro lado do Ceará, nem pro lado do Fortaleza. Mas quem precisava trabalhar era o goleiro do Ceará. E eu fico de novo naquela que o Fortaleza não chuta para esse cara para testar esse goleiro do Ceará. Então são 3 clássicos esse ano, 3 clássicos esse goleiro que para mim é muito fraco, não conseguiu fazer uma defesa mirabolante, porque todas as vezes que o Fortaleza acertou no gol, foi gol, como foi a de hoje, que daqui a pouco eu vou falar. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito truncado, muito perdido, assim, no meio de campo, perdido de futebol, né? Muito problema. Teve a expulsão do Matheus Bahia, que depois ele tirou ali. Eu até concordo que realmente poderia, não era para vermelho não, tá? Eu já até concordo com isso. E aí no segundo tempo teve a do Ávila, 6 minutos. O Brits sai entre o Ávila, acho que o Brits saiu sentindo, e quem saiu também foi o Pacheco, que não tinha feito um primeiro tempo decente. O Diogo Barbosa entrou. E aí, meu irmão, quando entrou o Ávila, ele conseguiu dar 2 lançamentos, tentou o Pikachu, depois tentou ali o Marinho. Mas aos 6 minutos ele dá um carrinho assim desproporcional no meio de campo. Eu acho que nem foi para vermelho, tá? Eu acho que nem pegou o jogador do Ceará, que foi espalhafatoso, e o juiz caiu na dele. A bola, claramente o Ávila pega primeiro na bola, mas a perna esquerda do Ávila vem e se configura ali como se fosse uma tesoura. Então ele foi muito por cima, então foi desproporcional. O Ávila, ele vacilou demais, foi muito infantil e a gente ficou com 1 a menos. 1 a menos, e que o Fortaleza ficou melhor. Fortaleza jogou melhor, atacou o Ceará, tentou criar muitos chutes travados, escanteios, e um desses escanteios a bola foi cruzada na área, o Tinga cabeceia, o Sacha meio que domina e já chuta, e o Fortaleza faz 1 a 0. O Vaindas tentou ali, na verdade, o nosso bandeirinha, a bandeirinha do lado direito, ainda tentou ali retirar, né, do Fortaleza o gol, mas não foi possível porque seria escancarado. O Matheus Bahia estava dando condição, ele tinha travado com o Lucero, e aí ele atrasou a vida dele, e aí o Fortaleza fez o gol. E aí o Fortaleza com 1 a 0, o Vojvoda tava com 1 a 0 e 1 a menos, né? Então o Vojvoda tava ali meio que trabalhando o time para segurar. Fortaleza começou a picotar mais a partida, e aí eu acho que o Vojvoda fez uma coisa que eu não faria dentro do jogo. Eu tirou o Marinho e botou o Pochettino. Se fosse para tirar alguém, tiraria o Martinez. O Martinez não estava bem na partida. Desde o primeiro tempo o Martinez não jogou bem. Então eu teria tirado o Martinez e botar o Pochettino. Não teria tirado o Marinho, até porque não tinha Breno Lopes, né? Só tinha de atacante o Moisés, que estava em campo e depois saiu. O Marinho, esses atacantes de ponta que eu tô falando. Então,
Na verdade, eu queria muito que o Vojvoda não tivesse feito isso, mas ele acabou fazendo, e aí ficou ficou claro ali que foi uma medida e não foi legal não. Porque logo depois o Fortaleza toma o gol, o cruzamento pela direita, o Pedro Raul cabeceia, bate na trave, a bola entra indefensável pro João Ricardo. E aí muito difícil ali, né? Já estava a defesa meio desconfigurada, a gente estava com Tinga sendo o zagueiro por conta da expulsão do Ávila, então ficou meio complicado a vida e o Pedro Raul foi oportunista e fez o gol. Depois disso acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Ainda teve uma tentativa aos 30 e poucos minutos de colocar o Kaiser, mas o Kaiser entrou já no lugar do Martinez e com menos de 40 segundos o Kaiser se quebra. E aí o Fortaleza tinha um expulso e um quebrado dentro de campo e não teve mais reação para fazer. O Léo Condé saiu trocando o time dele, o Fortaleza saiu trocando, tentou trocar, não, o Kaiser era a última, né? Tentou fazer alguma coisa, mas a única chance que teve depois disso foi uma pichotada do Marlon, que até pegou na mão do Pikachu, não ia valer. E aí foi o goleiro pegou ali no esticado do Pikachu. Mas foi um Fortaleza ofensivamente muito pobre, né? Continua sendo muito pobre. Criatividade quase que nula. E chutes a gol, não teve chutes a gol. Então eu critico muito essa postura do time do Vojvoda de tocar, 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 tocar. Mas chutar ao gol, fazer as coisas acontecerem pro goleiro, um goleiro ruim, que eu ainda continuo afirmando que é um goleiro péssimo esse goleiro aí. O Fortaleza não conseguiu. O Fortaleza não conseguiu chutar gol. E aí fica muito difícil ganhar o jogo, reverter uma vantagem sem chutar gol. A chance que teve, a oportunidade que teve, a gente colocou para dentro, isso é um mérito, mas ao mesmo tempo também foi um vacilo de o time não chutar. E tinha Marinho para chutar, tinha Lucero para chutar, tinha Moisés para chutar, tinha um meio de campo, tinha o Martins para chutar e o Fortaleza não chutou. 1-1 foi meio que um jogo que é para isso mesmo. Foi um jogo muito igual, um jogo muito pareio e o Fortaleza precisava de tudo, né? Precisava de fazer o gol e etc. E não conseguiu fazer o gol e aí não tinha como reverter. O gol apareceu para o Fortaleza, mas não conseguimos sustentar essa vantagem. E aí, para mim, tudo foi por água abaixo quando aos 6 minutos, antes, né, do gol, 6 minutos o Gaston infantilmente faz uma falta no meio de campo sem necessidade alguma. E o Fortaleza fica com 1 a menos. Detalhes que eu consegui extrair positivos, os negativos eu já disse, né? O time não chuta, o time não ataca, o time não tem criatividade, o Moisés muito mal, o Marinho até tentou, mas pouco espaço, sempre tinha uma dobra de marcação em cima dele, o Lucero encaixotado, sem poder ofensivo, o Martinez, que é um jogador que era para ser a criatividade, totalmente desaparecido. Acho que esse meio para frente o Fortaleza precisa dar uma arrumada muito importante. Tem que arrumar, porque senão vai sofrer bastante na Série A, vai sofrer bastante para fazer gols, né? Eu acho que o Fortaleza precisa, o Vojvoda precisa olhar isso. E outro ponto que eu acho que positivo é a questão da entrega. O torcedor cobrava entrega, postura, etc. Hoje teve, mas não foi o suficiente. Eu já falava isso aqui, né? Não é suficiente você ser sangue, você jogar com amor à camisa, essas coisas que o torcedor gosta de ouvir e ver e falar, na verdade, não é suficiente. Tem que ter criatividade, tem que ter chute a gol, tem que ter técnica. O Fortaleza hoje não conseguiu, continuou sendo Fortaleza que não, ofensivamente não é um time que agride seu adversário. Hoje não agrediu novamente e foi isso que aconteceu. Repito, o gol apareceu pro Fortaleza e a gente não conseguiu segurar, mas não só foi isso, o Fortaleza não chutou. Repito, todos os chutes que o Fortaleza fez no gol, nos 3 clássicos, foram gols. Foi o gol 2-1 no primeiro jogo e foi o gol hoje contra o Sacha. Por quê? Porque o goleiro é ruim, cara. Todo mundo sabe disso, todo mundo entende isso, mas o Fortaleza continua no remador, tocando de um lado, tocando do outro. Não dá pra ficar assim, não dá pra ser assim e vai ter que fazer mudanças assim ofensivas. Quem tá fazendo a parte ofensiva do Fortaleza não tá fazendo bem, isso é real. Seja jogadores, seja treinamento, seja o Fortaleza tem que se ajustar e tentar isso. Pro torcedor fica a frustração de 3 jogos não vencer um clássico. Hoje foi melhor a postura, a mudança, né? O Vojvoda inventou, e eu acho que ele inventou bem do lado bom, acho que conseguiu manter um jogo
mais afeito pro Fortaleza, mas quando partia para o meio para frente, o Fortaleza é totalmente inoperante. Infelizmente, saímos vice-campeão. O canal agora tem seus 32 títulos, né? Tem os seus 32 títulos, porque 5 títulos não existe, né? Só a imprensa e a federação e o torcedor deles diz que tem. Mas 32 títulos, o Fortaleza permanece com 36. Com 46, desculpa, ele com 42, desculpa, 40, né? 42 e a 46, o Fortaleza ainda é hegemônico dentro do campo, sem negócio de tribunal, né? Sem negócio de gambiarra, sem negócio de torcedor batendo martelo e dando 5 títulos para ninguém. Tem 42 taças, vai ter 42 taças hoje lá no Porangabuçu, lá no Fortaleza tem 46. Então, só para discutir isso aí. E agora é virar a chave. Acabou o Campeonato Cearense, quarta-feira tem Copa do Nordeste, o Fortaleza já está classificado, espero que demonstre futebol, né, para ganhar também do CRB, tentar pelo menos o terceiro lugar e ver se o segundo aparece pra gente aí. E o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante da temporada, começa sábado. Então o Fortaleza tem uma semana para ajustar esse setor ofensivo. Se é mudança, se é tática, se é técnica, se é quem treina tá fazendo errado. Agora o Fortaleza precisa se reorganizar, lamber as feridas e passar para frente, porque o Campeonato Cearense já foi. Não adianta chorar muito não, o clube continuará sendo criticado, continuará sendo falado, né? Todas as situações de que foram jogos do Campeonato Cearense no momento que precisava mais do time e o time não correspondeu. E segue o baile, é isso que vai acontecer. Ganhou, tá tudo em festa. Perdeu, é crítica mesmo e é isso. Time grande é assim. Agora, começar com o pé direito esse Campeonato Brasileiro. O jogo do CRB vale, mas não vale nem tanto assim. Mas tem que ganhar esse jogo para tirar o CAE aí dessas finais. E no jogo do Souza, que foi negativo. O Fortaleza já tá 3 jogos sem vencer, né? O Fortaleza volta a ter 3 jogos sem vencer. E agora seguir o rumo, seguir as coisas para fazer um bom Campeonato Brasileiro que tá vindo por aí. Então assim, é isso, torcedor. Hoje é dia de piano, ficar de boa, tranquilo, não deixa os caras comemorarem, eles têm todo o direito do mundo de comemorar. Foram superiores do campeonato inteiro, né? Tanto que é um time que sai invicto do campeonato, só teve um empate, foi o de hoje. Então, mais mérito, eu acho que é mais demérito do Fortaleza que mérito deles, porque o Fortaleza claramente tem um melhor time, claramente deve fazer esse time render muito mais numa Série A de 38 pontos, de 38 jogos, na verdade, e buscar aí os objetivos para o ano. Esse já não deu, agora é correr atrás dos outros. Tem Copa do Nordeste para tentar ser campeão, se não for campeão da Copa do Nordeste, será um primeiro ano desde 2015 sem título, volta aquela máxima do ano passado, né, quando a gente perdeu o Cearense. Se não ganhar esse ano, vai ser 2015 sem título, ou então vai ter que ganhar a Libertadores, vai ter que ganhar a Copa do Brasil, vai ter que ganhar o Campeonato Brasileiro, que aí eu acho muito mais difícil. E agora é focar nisso, tá bom? É isso que temos para hoje. Melhores e piores, para mim, os piores da partida. Claramente o Ávila, burro demais. Já tinha sido burro no primeiro jogo, fez aquele pênalti. Ele foi talvez o grande nome dos 2 jogos da final, né? Um pênalti feito por ele e hoje uma expulsão que tirou ali a possibilidade do Fortaleza tratar o jogo de igual para igual, pelo menos no numérico, né? E para mim o Martínez é uma partida muito aquém, muito fraca do Martínez, e o Pacheco também é uma partida muito fraca, não dá para contar com esse jogador de decisão, a gente já sabe disso. Os melhores para mim da partida, eu acho que o Pikachu fez uma boa partida, me anima o jogo do Pikachu hoje, porque voltou pelo menos a ser um jogador que tem conexão com a partida. Ele estava muito desconectado com a partida. Eu gostei da partida do Pikachu, mas não é o melhor não. O melhor para mim é o Sacha, tanto na defesa, e fez o gol, que poderia ter nos levado para o pênalti. Mas é isso. E o outro grande nome da partida, e eu vou dividir em 2, os caras mais criticados do Fortaleza, Tinga e Tite. Os 2 foram bem. O Tinga falhou no do Pedro Raul. Ali é pega, meu amigo. E aí o Pedro Raul muito maior, muito mais com mais envergadura do que o Tinga, levou a melhor e fez o gol. Mas tudo isso é consequência de não ter um zagueiro de origem, porque o Ávila foi expulso. Então eu acho que o Tinga e o Tite fizeram uma ótima partida e eu gostei demais. No mais, é isso.
Ficamos por aqui. Amanhã, domingo, não voltamos. Segunda voltamos pra gente fazer um balanço e já projetar o resto da temporada. Ainda vai falar um pouco de Campeonato Cearense? Vai falar um pouco de Campeonato Cearense. Mas é isso que tem que acontecer. Seguir em frente. O ano não acabou. Eu disse ontem na live. Se for com essa dizer, acabou o ano, aí, meu irmão, já era, aí você largou, aí não tem condição não. Tem muita coisa para conquistar ainda nesse ano e tomara que o Fortaleza entenda isso internamente e que melhore muitas coisas por lá. Tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário aí, eu quero saber o que você pensou dessa partida e voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, com a cabeça mais fria para falar um pouco mais de lá. Aí a galera pode perguntar, Danilo, tu tá muito calmo, tu tá muito tranquilo. Cara, eu já sabia mais ou menos que isso ia acontecer, porque é 50 anos, né, que não há uma reversão de um jogo. Poderia ter acontecido, mas infelizmente tem um jogadorzinho meio burro lá que entregou aí a paçoca, infelizmente, no Campeonato Cearense. Vai ajudar no resto da temporada? Acho que até vai, viu? Acho que até o Ávila vai ajudar bastante no resto da temporada. Mas ele é o nome aí das duas da vitória do Ceará, talvez o Ávila é o grande nome, mais do que os jogadores do Ceará. Ficamos por aqui. Tchau. Oh, meu amado.